Olá, boa noite a todos. Nós estamos aí continuando os nossos cultos via online, gravando os vídeos para que todos possamos ser edificados pela palavra do Senhor. Eu tenho duas palavras aqui iniciais. A primeira delas é que no último domingo nós não podemos estar juntos, tendo em vista um problema sério de garganta que eu tive, mas agora já estou recuperado. A segunda questão é o seguinte: nós não utilizaremos de música hoje, tendo em vista que recebemos um comunicado do YouTube considerando aí direitos autorais. Então, como há algumas dúvidas a respeito, preferimos então, nesta ocasião, não fazer uso de músicas. Dito isso, eu quero sugerir aos irmãos, pedir a todos que puderem, abrir as Escrituras Sagradas em Filipenses, capítulo 1, versos 27 e 28. Nós faremos a leitura do texto, vamos orar e depois imediatamente pregar a palavra do Senhor. Filipenses, capítulo 1, versos 27 e 28. Diz assim o texto bíblico: Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós estamos aqui nessa noite absolutamente conscientes, com a certeza da Tua presença conosco. Temos essa certeza pela Tua promessa, Deus. Pedimos a Ti que, pela Tua palavra, o Senhor venha edificar os nossos corações. E que nesta ocasião, quando este período de culto terminar, tenhamos todos aqui a certeza de que mais uma vez o Senhor falou aos nossos corações, nos instruindo e nos desafiando a permanecermos firmes no Senhor. Que assim seja para a glória Tua, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, viver o Evangelho é algo sempre desafiador. Sobretudo, viver esse Evangelho de maneira fiel. De maneira mais especial ainda, viver esse Evangelho de maneira fiel em tempos onde a fé é desafiada. Como nos dias atuais que estamos vivendo. Por duras circunstâncias, como essas que a pandemia impõe sobre nós, ou, quem sabe, em meio a tudo isso, inclusive, por muitas vozes que estimulam insistentemente o apego à ciência e também colocam as soluções, tantas e tantas vezes, no braço mortal do homem. Eu quero trazer o contexto aqui do texto em que nós lemos, lembrando o seguinte: veja, Paulo escreve essa carta por volta lá do ano 61 depois de Cristo, e ele escreve essa carta de uma prisão domiciliar, possivelmente em Roma. É ali que ele estava preso. Nesta carta, Paulo diz o seguinte, que ele se lembra com alegria daquela igreja em suas orações, e ele sempre faz isso. Ele diz como eles sempre cooperaram em favor do Evangelho, ali no capítulo 1, versos 3 a 5. Paulo tranquiliza aqueles irmãos, aquela igreja, afirmando que as suas cadeias, para ele, não eram peso. Ao contrário, aquelas cadeias vinham contribuindo para o progresso do Evangelho. Você pode conferir isso ali no capítulo 1, dos versos 12 a 14. Mas, finalmente, depois de falar da sua situação e sobre as suas expectativas ministeriais, Paulo encoraja aquela igreja a seguir o mesmo caminho que ele. Finalmente ele faz isso. E finalmente, então, Paulo diz a eles: nunca desanimem,
continuem confiando no Senhor. Sobretudo, permaneçam firmes em Cristo. No trecho que nós lemos dessa carta, nos versos 27 e 28 do capítulo 1, Paulo então aqui dá duas sugestões àqueles irmãos, e eu quero dizer logo de início aqui que essas sugestões são extremamente relevantes para nós, em especial nos dias que nós estamos vivendo. A primeira sugestão que Paulo dá, o primeiro estímulo que Paulo coloca aqui, é que eles deveriam viver de modo digno do Evangelho. Eles deveriam fazer isso. O verso 27 diz o seguinte, e na verdade, isso aqui é uma ordem dada por Paulo. Ele diz: irmãos, vivam acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Eu estou dizendo o seguinte aqui, que a primeira sugestão que Paulo está dando nesse trecho desta carta é que eles deveriam viver de modo digno, coerente com o Evangelho, ou seja, eles deveriam ser honestos com as convicções de fé que eles próprios tinham. Eles deveriam viver de modo coerente com aquilo que eles acreditavam. É assim que eles deveriam viver. É como se Paulo dissesse o seguinte: se vocês acreditam que a melhor forma de viver é seguindo o padrão bíblico do ponto de vista moral e do ponto de vista espiritual, então vocês devem viver segundo esse padrão. Se vocês acreditam nisso, vivam dessa maneira, portanto. Sejam honestos com vocês mesmos. É como se Paulo estivesse dizendo isso para aquela igreja de Filipe. Sejam honestos com vocês próprios. Não sejam pessoas que vivam duas vidas, duas maneiras de ser dentro de si mesmos. Não vivam com os pés em duas canoas. Não vivam com um pé na igreja e um pé no mundo. Não façam isso. Se vocês viverem assim, vocês vão afundar. Vai haver sérios prejuízos, haverão sérios prejuízos. Paulo insiste que eles vivessem de tal modo que todos ao redor enxergassem as convicções cristãs que estavam em seus corações. Paulo coloca isso de maneira muito clara. Entretanto, é preciso fazer uma pausa aqui para observar o seguinte, e eu digo aqui que é algo bastante importante. Nós precisamos nos lembrar que eles eram cidadãos romanos. E sendo cidadãos romanos, aqueles crentes possuíam direitos, é verdade, possuíam privilégios, sim, mas eles também possuíam deveres. Eles possuíam deveres. Esta cidadania romana lhes impunha isso. E agora? E agora? Veja, esses homens são cristãos, mas por isso eles então se tornaram cidadãos de um outro local, de um outro reino. No caso, cidadãos do reino de Cristo. Observe, eles eram então cidadãos romanos, mas ao mesmo tempo cidadãos do reino de Deus. Paulo então os alerta a viverem como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo. Cidadãos romanos, cidadãos daquela pátria, daquela terra, mas antes de tudo eles eram agora cidadãos do reino de Deus. O alerta de Paulo é para que eles fossem autênticos cidadãos do reino. Que tudo neles revelasse a origem que eles tinham. E qual era a origem deles? Eles eram nascidos de Deus. A origem deles era divina, porque eles haviam sido transformados em novas criaturas. Eles agora eram filhos do Deus Altíssimo. E como tais, eles deveriam viver. É dessa forma que eles deveriam viver. Mesmo sendo, portanto, cidadãos romanos,
vivendo sob leis e sob uma moral secular, eles deveriam atuar na sociedade daquela época como cidadãos de uma outra pátria. De fato, é um grande desafio que aquela igreja tinha, aqueles irmãos tinham. É o mesmo desafio que nós temos hoje também. Vivermos de modo digno do Evangelho, porque o Evangelho não é algo natural dessa terra, deste local. O Evangelho é algo que vem de Deus, do reino de Deus, e que está presente no reino do Senhor e não nesse reino. E viver de modo digno significa viver do ponto de vista moral e ético, diferentemente do modo como se vive nessa terra, neste mundo, aqui no Brasil, na cidade em que nós moramos. Este é um grande desafio, de fato, mas esse é o primeiro estímulo que o apóstolo Paulo dá àqueles irmãos ali da igreja de Filipos. Vivam de modo digno do Evangelho. Mas há um segundo estímulo, uma segunda recomendação que Paulo faz àquela igreja. Eles deveriam permanecer firmes na fé evangélica. Isso parece uma frase muito simples, mas há várias implicações que advêm disso. Os crentes daquela cidade, no caso, cidade de Filipos, eles deveriam, veja o que Paulo diz, lutar juntos, e grife isso, juntos, agora grife isso também, pela fé evangélica, sem se intimidarem pelos adversários. Os versos 27 lá no final e o verso 28 diz isso. Esses versos afirmam esta frase de Paulo. Eles deveriam lutar pela fé evangélica. O desafio, então, era manter a fé em um único Salvador e Senhor. Este era o desafio. Paulo diz isso porque eles começavam aqui a ser acusados, apontados, de não mais estarem cultuando o imperador. Veja que coisa, meus irmãos. Eles estavam sendo acusados de não mais reconhecerem o imperador como um Deus. Eles haviam se tornado cristãos, eles haviam se convertido. Agora, a visão que eles tinham de mundo era diferente. E as consequências concretas, práticas estavam acontecendo. Os seus oponentes, de fato, é preciso reconhecer isso, eles estavam certos quanto à lei romana. Eles não estavam os acusando de uma inverdade. Entretanto, agora esses crentes, antes de serem romanos, eles eram cristãos. Por serem agora crentes em Jesus, eles não mais seriam idólatras. Eles não mais praticariam, eles não mais teriam práticas como as que vinham tendo até então. Eles não mais adorariam o imperador, não mais fariam isso. Mas com isso, veja, eles seriam considerados traidores. Eles corriam o risco de serem lançados na prisão e serem mortos por leões. Prática essa, inclusive, muito comum na época. Veja o risco sério que eles corriam. Estavam com isso encurralados. A situação certamente era uma situação bastante difícil para eles naqueles dias. Eu imagino, inclusive, que para os amigos e parentes daqueles crentes, a fé pessoal deles, daqueles cristãos, os levaria inevitavelmente ao sofrimento. Era isso que os parentes e amigos certamente estavam pensando sobre eles. Até porque isso não parecia fazer sentido. Eu não sei se você percebe como isso é atual. Quantos crentes hoje, após a conversão, voltam para suas casas absolutamente animados e cheios de alegria por tudo aquilo que experimentaram na sua conversão recente.
e voltam para casa absolutamente felizes, mas quando chegam em casa, junto com parentes e junto com amigos, são agora rechaçados, são tidos como pessoas estranhas, pessoas com comportamentos que fogem ao padrão e começam a ser acusados daquilo que jamais eles esperavam. Começam a ser colocados de lado. Isso é muito comum quando alguém se converte, porque o padrão muda, a maneira de pensar muda, o comportamento muda, a fala muda, o vocabulário muda, os locais que se frequenta mudam, as prioridades mudam, o padrão muda, o padrão moral e espiritual se altera. E, portanto, aqueles crentes da época ali de Paulo, na cidade de Filipe, estavam vivendo exatamente essa experiência. Veja, a fé daqueles irmãos, diferente inclusive de uma situação como a que vivemos hoje, mas naquele período, talvez eles fossem levados à morte. Afinal, para muitos que rodeavam aqueles crentes, era exatamente isso que poderia ocorrer, porque o que estava acontecendo com aqueles crentes era uma prova evidente de perdição para muitos dos parentes e amigos. É isso que Paulo faz referência, é isso que Paulo faz referência aqui. Ele diz, para muitos isso é prova evidente de perdição, Paulo diz isso. Eles poderiam, inclusive, ser torturados, poderiam ser maltratados, açoitados, mortos pelo governo. E o que eles deveriam fazer, então? O que é que eles deveriam fazer? O que eles poderiam fazer? Eles poderiam, então, reconsiderar e permanecer junto ali com a família e amigos. Mas eu pergunto, seria isso que eles fariam? Seria o correto a fazer? Definitivamente não, de maneira nenhuma. O que para muitos era loucura, era perdição, para aqueles crentes era prova evidente, na verdade, de salvação. Paulo, nessa mesma carta, um pouco mais à frente, Paulo afirma considerar tudo perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. E Paulo ainda diz que ele havia perdido tudo na sua vida por ter dado mais valor a Cristo. Isso está lá no capítulo 3, versículo 8 dessa mesma carta. Paulo diz lá o seguinte, palavras dele, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para guardar a Cristo. Eles deveriam guardar e manter o evangelho puro. É isso que eles deveriam fazer. E manter puro o evangelho significa expor a graça salvadora a todos os homens. Significa anunciar a necessidade de arrependimento. Significa anunciar o perdão de Deus. Significa anunciar a existência de um mundo diferente deste. Significa anunciar a paz que Deus e este reino dele próprio promovem. O cristão, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, o cristão não é cidadão desse mundo. Por isso, o cristão não deve viver praticando coisas que possam sujar o nome de Deus. O cristão não pode fazer isso. Como cristãos, nós devemos sempre dar bom testemunho. Porque o que está em jogo, a rigor, é a palavra de Deus. Eu vou repetir isso. Como cristãos, devemos sempre dar bom testemunho, porque o que está em jogo é a palavra de Deus. Sendo assim, eu quero lançar aqui um desafio. Um desafio bastante específico. Diante da mensagem do medo, da morte,
que a mídia e muitos governadores, ou muitos governantes, melhor dizendo, muitos governantes brasileiros e mundiais vêm lançando sobre a sociedade. Diante dessa mensagem do medo da morte, eu quero propor o seguinte. Eu quero propor que você se levante e faça duas coisas. A primeira delas, sabendo que a palavra de Deus, que é a mensagem do Evangelho, que essa mensagem afirma que o nascimento e a morte de todas as pessoas é uma prerrogativa divina, eu quero sugerir que você vença este medo de morrer pelo Covid-19. O Salmo 139:16 afirma o seguinte, que todos os nossos dias foram escritos e determinados. Portanto, eu quero sugerir que você aquiete o seu coração. Lembre-se, ninguém morre de véspera, ninguém. Termine, portanto, com o medo de você morrer, ou o medo que alguém da sua família morra por causa desse Covid-19. Uma população, eu vou além disso, uma população como a nossa, brasileira, de prevalecência cristã, ela não deveria estar sendo manipulada pelo medo da morte como ela está sendo manipulada, não deveria. Afinal de contas, somos cristãos. E esse princípio, essa verdade, está no beabá do cristianismo. Veja, é preciso encarar a verdade. Os que morreram, os que estão morrendo, ou ainda vão morrer por causa do coronavírus, assim está acontecendo, assim é, porque Deus definiu. Não é assim que você crê? Não é assim que nós cremos? Portanto, meu amado e minha amada, tenha isso em mente, em primeiro lugar. A palavra de Deus afirma que o nascimento e a morte é uma prerrogativa de Deus. Não é o coronavírus que mata pessoas, que tira a vida de pessoas, é o próprio Deus que define isso. Mas em segundo lugar, o meu desafio é esse. Tenha coragem de anunciar aos seus familiares e amigos que acreditam em Deus, evidentemente, que eles não precisam ter medo de morrer. Você teria ousadia para isso? Você pode fazer isso? Se você fizer isso, você estará seguindo a recomendação bíblica de se manter firme e fiel ao Evangelho. Lembre-se do que a Escritura Sagrada sugere. Viva todos os seus dias de maneira coerente com a palavra de Deus. Essa é a primeira sugestão bíblica. A segunda é: lute pela fé evangélica, afirmando e dizendo a todos que o Evangelho, aquilo que o Evangelho ensina, sem se intimidar pelos seus adversários. Meu amado e minha amada, você é um cidadão do reino de Deus. Portanto, viva como tal. E fazendo isso, você será certamente feliz, muito feliz. Amém. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui nessa noite com a certeza da Tua presença conosco. E nós queremos agora te pedir, Pai, que o Senhor nos ajude a viver estas verdades que acabamos de ouvir na prática, no nosso dia a dia. Viver de maneira digna do Evangelho, essa é a Tua vontade. Essa é uma premissa bíblica e nós queremos viver assim. Somos cidadãos do reino e, como tais, queremos nos comportar dia a dia onde estamos, onde o Senhor nos colocou, dentro da nossa família, junto com os nossos amigos. Ajuda-nos, Senhor, a viver de maneira digna o Teu Evangelho. Mas ajuda-nos, ó Deus, sobretudo, a permanecermos firmes na fé evangélica, lutando juntos, como diz a Tua palavra, em prol dele, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude, a cada um de nós, a sermos testemunhas vivas daquilo que o Evangelho é, daquilo que o Evangelho diz, daquilo que o Evangelho faz.
E diante dessa situação, Deus, em que tantas pessoas, tantos cristãos inclusive, têm vivido nesses dias apavorados, com um medo imenso de morrerem, por causa dessa doença que tomou conta do mundo. Pedimos a Ti, Deus, que o Senhor lembre a cada um desses irmãos que é o Senhor que é o dono da vida. É o Senhor quem dá e o Senhor quem tira. Portanto, pedimos a Ti, Deus, que o Senhor fortaleça a fé desses irmãos, firmando-lhes a convicção de que o Senhor é um Deus de paz, um Deus de sossego, um Deus de tranquilidade e um Deus de vida. E que podem, cada um desses, viverem as suas vidas de maneira absolutamente tranquilas, porque o dia que o Senhor definiu que cada um de nós irá ao teu encontro, isso já está determinado e não será uma doença esta ou aquela que por si só nos levará, que por si só nos tirará a vida. Quando isto acontecer, a nossa certeza é que o Senhor estará nos chamando. Ajuda-nos, Senhor, a ter essa paz no nosso coração e que isso sirva para a glória do Senhor, para a honra do teu nome. Assim falamos, Deus, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, recebei a bênção. E agora, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, o amor do Filho e o amor de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja na vida de cada um de vocês, queridos e queridas, amados e amadas em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém.